Eu tô aqui hoje pra gente falar de Black Clover de novo. Sim, tava com saudade, acho que faz uma semana que eu não falo de um dos meus mangás favoritos e hoje eu vou falar pra vocês como vai ser o final do Rei Julius barra Lucius no final desse arco aí de Black Clover, o que é que vai acontecer, porque eu tenho uma teoria de que ele vai se sacrificar em prol do reino, da salvação e da vitória do Asta. Então vem comigo que a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Ao longo da história de Black Clover, a gente acompanhou a jornada do Rei Mago Julius, que era um personagem adorado pelos fãs, né, por mim também. E até o momento, o mais forte cavaleiro mágico que existia entre todos os 4 reinos, não tem como a gente negar isso. Durante todo esse tempo, ele sempre foi de forma muito genuína um líder piedoso, que não aceitava discrepância, né, de tratamento ali entre a nobreza e a plebe, né, e ele tinha o sonho de que todos fossem tratados de forma digna, vivessem de forma digna, sem sofrer preconceitos, essas coisas todas. E ele fazia muita coisa realmente em prol de Clover e de toda a população, mas eu acho que um dos maiores feitos dele, a partir do momento que ele assumiu o cargo, foi colocar na posição de capitão dos esquadrões algumas figuras bem peculiares que nunca iam ter espaço para ocuparem um cargo tão alto assim se não fosse ele que estivesse lá no poder, como o Yami, que era um estrangeiro desprezado por toda a população local, né, justamente por ser um cara mais chucro, ser um cara de fora, né, digamos assim, meio rústico, né, sem todas aquelas regras de etiqueta chatas pra caralho dos nobres e tal. O Jack, que era um plebeu doido, que não tinha uma magia de grande destaque, essa é a realidade, ou até mesmo o Vengeance, né, que mesmo sendo nobre, era desprezado por toda a nobreza, por causa da aparência física dele, né, o troço lá na testa, que era bem feio, pra falar a verdade e tal, e eu considero essa a maior realização dele dentro do reino, porque é justamente um investimento a longo prazo, onde você dá oportunidade para os menos favorecidos poderem crescer em hierarquia e assim abrir um caminho, né, que antes não existia para os outros da plebe, poderem ir escalonando nas posições e até uma hora poderem acabar com essa diferença social toda, né? Essa diferença de tratamento que existe para que não exista mais e assim todos tenham as mesmas oportunidades. O resultado disso foi o surgimento dos Touros Negros, que foi um esquadrão que tinha mais plebeus fazendo parte, né? Mais do que qualquer outro. Ou até então o Yuno, que até aquele momento era um órfão do interior, né? Podendo fazer parte de um grupo mais selecionado de magos, do melhor esquadrão, vamos falar assim, né? E dessa forma mostrando que quem tá lá, né, no fim do mundo, do mapa, lá tem tanto valor, que eles podem ser tão úteis ou tão fortes quanto qualquer membro da realeza. Fora a humanidade com que o Júlio sempre tratava todo mundo, né, mesmo tendo o cargo mais alto depois do rei, ali dentro de Clover, e sempre elogiando e incentivando os menos favorecidos a alcançarem grandes postos, como ele fazia com o Asta, por exemplo. Então, o amor que ele tinha pelo reino era tanto que ele preferia às vezes até queimar, entre aspas, a imagem dele, né, diante da realeza ali, mas fazer algo para que realmente mudasse a situação daquele país, ainda que fosse algo que talvez ele não pudesse ver tão cedo ou que ainda, né, ele não visse em vida, já que esse tipo de inserção dos menos favorecidos em posições de destaque é uma coisa que demora às vezes décadas, até séculos para ser normalizado na sociedade. O que eu quero mostrar com isso é que ele realmente se dedicou para ser um líder, porque só assim ele poderia fazer mudanças efetivas que causassem impacto em Clover. E a gente vê isso dando resultado, né, com a mudança do Nozel, por exemplo, que aos poucos foi se desconstruindo, deixando de ser preconceituoso, a Noelle também o mesmo caso, né, e vários outros nobres. E por que eu falo que é algo genuíno? Porque realmente dentro daquele corpo, como eu já expliquei para vocês em vários vídeos anteriores aqui, existe uma mente, né, com um transtorno chamado transtorno dissociativo de personalidade e que antigamente era chamado pela psiquiatria e pela psicologia de transtorno de múltiplas personalidades, em que a mente de uma pessoa sofre uma fragmentação, né, como se fosse uma coisa só e se separa, como se fosse um jarro de vidro que é jogado no chão e se parte em 2, 3, às vezes 20 pedaços, e assim uma única pessoa passa a ter duas mentes, né, ou até mais dentro dela mesma, ou seja, 2 ou mais personalidades completamente distintas, que falam de uma forma diferente da outra, que se comportam diferente, que possuem objetivos, dons, gostos, vontades diferentes, e é justamente o que acontece no caso do Julius Lucius, né? Diferentemente aí da vida real, que o transtorno é causado por causa de uma experiência
absurdamente traumática na infância da pessoa, aqui foi causada pelo próprio Lucius, que rompeu, que partiu a mente dele mesmo para poder criar essa personalidade secundária Julius e colocar o plano dele todinho em prática. O interessante é que na literatura psiquiátrica é relatado que as personalidades que coexistem dentro dessa mente podem ou não saberem da existência uma das outras ali. Então você pode ter a personalidade A, que sabe da existência da personalidade B, por exemplo, mas a B pode não saber da existência da A. Então, quando a B assume o controle, ela tem amnésia sobre tudo o que aconteceu no tempo anterior, que a personalidade A estava ali no comando. Isso faz com que a personalidade B não saiba de nada que rolou, né? E aí ela vai ter grandes lacunas de memória, como se tivesse ficado em coma durante um tempão ali, né? Às vezes horas, semanas, meses. Uma outra coisa que a psiquiatria também relata é que em algumas situações uma personalidade pode influenciar e até manipular a outra sem essa outra saber. Então, durante o tratamento, principalmente durante a terapia, o psicólogo vai tentando reintegrar, juntar essas personalidades que estão fragmentadas para que elas voltem a ser uma só, o que é muito difícil, ou que pelo menos elas cooperem umas com as outras, né? E ao que tudo indica, é justamente isso que aconteceu no caso Julius Lucius. A personalidade Julius nunca soube da existência da personalidade Lucius, e essa descoberta veio justamente pelo choque dos acontecimentos, e aquela cena com o flashback na página 12 do capítulo 331, com a cara, né, de pavor dele na página seguinte, mostra que foi nesse momento que aquelas lacunas de memória, né, que provavelmente ele tinha, começaram a ser preenchidas, e ali ele tomou conhecimento do outro fragmento dele, da outra metade dele, que completava aquele vazio existencial no qual ele sempre tentou entender. Ele sempre tentou entender quem ele era, agora ele estava preenchido, ele estava junto de novo, cheio, né? A outra coisa é que o mangá trabalha muito com essa dualidade de mentes, almas, espíritos coexistindo ali no mesmo corpo e tal. A gente viu isso no caso do Patri e do Vengeance, né? Que eram dois espíritos, duas consciências distintas existindo dentro do mesmo corpo. A gente viu no caso do Yuno, que eram duas almas coexistindo, que se fundiram numa mesma mente, que eu expliquei num vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, porque é bem complexo essa questão aí, tá? A gente viu mais recentemente isso também com o Asta e o Lieb se tornando um novo ser, né, com a fusão perfeita, viu no caso da Fana, enfim. É um conceito que é um dos pilares centrais da construção de Black Clover e que pode ser usado como o maior desfecho, né, de um arco já feito aqui dentro dessa obra. E por que é que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? É que eu quero explicar bem detalhadamente. No comecinho do vídeo, eu falei do amor da personalidade Julius pelo reino e por aquelas pessoas que vivem lá, né? E se a gente levar em consideração isso e também todo o senso moral que ele possui, né? Mais que a personalidade Lucius não tem, é óbvio que ele vai lutar até o fim para evitar que as pessoas e o reino que ele tanto protegeu morram, né? E sejam destruídos. Provavelmente nesse instante, com esse despertar e essa descoberta, ele pode estar consciente dentro do corpo e assistindo tudo que a personalidade Lucius está tramando, começar a fazer ali, né? Tudo que ele já está começando, vamos falar a verdade, a fazer ali. E isso realmente pode acontecer, segundo a psiquiatria. É como se a pessoa tivesse no fundo do corpo vendo todos os acontecimentos ao redor, né, dele e que a personalidade que tá ali tomando conta tá fazendo, como se fosse um filme. E conforme o Lucius for avançando na destruição e nas batalhas, na dominação toda ali de todo o continente, o Julius simplesmente vai entrar em desespero para tentar parar ele, porque o ideal do Julius é justamente completamente o oposto. É aqui que a gente vai ter um encerramento, provavelmente o mais trágico da obra até agora, e que vai ser com toda certeza durante a luta final, em que o Asta e alguns touros negros, talvez alguns cavaleiros de outros esquadrões, vão estar ali lutando contra o Lucius, né? E que até então vai ter conseguido se tornar o mais forte do mundo, né? Ele vai superar, já superou, na verdade, qualquer outro cavaleiro, vocês vão ver quando for lançado o mangá. E ele vai estar esfregando a cara de todo mundo, literalmente no chão, até eles estarem à beira da morte e sem opções de vencer.
Nesse momento pode acontecer uma luta mental desgraçada entre o Julius e o Lucius para ficarem no comando daquele corpo, né? O Julius vai tentar tomar o corpo de volta. E como provavelmente essa fragmentação foi feita pelo poder mental do Lucius, que ainda não foi revelada, mas eu especulo que seja essa, o Lucius deve ter um poder de controle maior para poder assumir o controle ali do corpo quando ele quiser, inclusive para poder fazer desaparecer a personalidade de Julius, né, fazendo ela se desintegrar dentro dele ou se fundir ali de volta junto com ele. Então, no auge dessa batalha interna, o Julius provavelmente vai conseguir tomar o controle por alguns segundos, né, aqueles mesmos segundos que duram eternidades dentro de Black Clover, na maior vibe Dragon Ball, né, que é um segundo dura 10 séculos, e nesse momento ele vai implorar para que o Asta mate ele, para que assim, né, ele dando a sua própria vida, ele possa salvar o reino das mãos dos demônios, dos Zogratis e permitir a vitória do Asta contra eles e também a vitória dos outros contra todos eles ali, né? Como Tabata sempre trabalha muito com paralelos, isso aí criaria um paralelo com a história do primeiro Rei Mago, que se sacrificou lá, virando uma estátua de pedra e tal, e assim ele seria um mártir perfeito para ser um Rei Mago tão lendário quanto o primeiro. E assim, o seu desejo de mudança ser perpetuado para as novas gerações que vão ver nele o exemplo perfeito do que um cavaleiro mágico tem que ser. E dessa forma causar um maior impacto ainda do que qualquer ser já causou na liderança de qualquer um dos 4 reinos ali, né? Fazendo inclusive que o Asta seja o herdeiro da vontade dele, né? Do seu desejo e que trabalhe por isso conforme evolui até se tornar o novo Rei Mago, que não vai ser logo de cara, tá, gente? Não se preocupe que ele não vai ser logo assim tão rápido, ele vai precisar ficar mais adulto. A gente teve um conceito bem parecido com isso que eu tô falando, né, em vários outros animes, como em Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, lá naquela batalha do Cavaleiro de Gêmeos contra o Seiya na 12ª casa, lembra? E apesar de ter tido um final trágico, né, não foi tão trágico quanto eu acredito que vai ser aqui no Black Clover, que vai trazer algo mais denso. E aí faria total coerência com tudo que foi desenvolvido e mostrado na obra até agora. Me conta o que é que vocês acham e se vocês têm alguma outra expectativa, alguma outra teoria em relação a tudo isso que depois eu vou ler aqui, pode até virar um vídeo. Gente, olha meu cabelo aqui, como é que tá desgraceira hoje. Um beijo pra vocês, até mais e põe aqui nos comentários o que é que vocês querem que eu fale de Black Clover. Tchau!